Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Pílulas para a Alma. E vamos hoje com mais um vídeo para nossa série aí de vídeos, de palavras, né? Conforme o Senhor vai nos dando, a gente vai trazendo aqui para vocês. E espero que esteja fazendo sentido, que venha edificar as vossas almas. E se fizer sentido para vocês também, pode deixar o comentário de vocês, é sempre muito bem-vindo, tá bom? Hoje nós vamos ler Isaías, aqui já a partir do capítulo 1. Então vamos ler até onde o Senhor nos der e vamos ver também o que Deus dá aqui para nós, dentro dessa palavra que nós vamos ler. Sempre lembrando, né, a minha Bíblia é a versão corrigida por João Ferreira de Almeida. E quem quiser acompanhar, é muito importante a gente acompanhar. E esse momento também é importante a gente aproveitar e fazer com que seja um momento que a gente leia a Bíblia. Então vocês podem acompanhar com a Bíblia de vocês aí, aonde vocês estiverem. Então vamos lá. Descrição dos pecados e dos sofrimentos do povo com exortação e ameaças. Visão de Isaías, filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, rei de Judá. Ouve, ó céu, e presta ouvidos, tu, ó terra, porque fala o Senhor? Criei filhos e exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai da nação pecadora, do povo carregado de iniquidade, da semente de malignos, dos filhos corruptos, deixaram ao Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás, porque seríeis ainda castigados? Se mais vós rebelarias? Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, inchaço e chagas podres, não exprimidas, nem ligadas, nem nenhuma delas amolecida com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades abrasadas pelo fogo. A vossa região os estranhos a devoram em vossa presença, e está devastada como num subversão de estranhos. E a filha de Sião ficou com a cabana na vinha, como a choupana no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos nos não deixara algum remanescente, já como Sodoma seríamos e semelhante a Gomorra. Ouve a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, ó povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais nédios, e não folgo com o sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecerdes perante mim, quem requereu isso de vossas mãos, que viesses pisar os meus átrios? Não tragais mais ofertas de balde, o incenso é para mim abominação, e as luas novas, e os sábados, e a convocação das congregações, não posso suportar iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene. As vossas luas novas e as vossas solenidades as aborrece a minha alma, já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não a ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer mal. Aprendei a fazer bem, praticai o que é reto,
Ajudai o oprimido, fazei justiça aos órfãos, tratai das causas das viúvas. Vinde então e erguir-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Até aqui, amados. Vejam que palavra, né? Ela tem um início aqui, né? Umas palavras assim bastante pesadas, até por conta, né? A questão do povo, né? Como o povo se encontrava naquele momento em Jerusalém, né? Nos dias aqui de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá. Então foi na época que eles reinavam. Então é o que o Senhor traz, né? E ainda ele dá exemplo dos animais, né? Que o boi conhece o seu possuidor, o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Entende? Então eles teve os ensinamentos desde o princípio. E além disso, porque as escrituras em várias partes, ela nos traz que o povo de Deus é um povo escolhido. É como fala em 10 de São João, que o povo de Deus são as ovelhas. E as ovelhas, até no sentido figurado, elas ouvem a voz de um só pastor. Se é uma pessoa que está cuidando delas e vem outro, elas não obedecem à voz do outro. Elas só obedecem à voz daquele pastor, que é uma pessoa que foi intitulada para cuidar delas. Assim somos nós. Nós somos como as ovelhas e nós, a nossa centelha, o nosso íntimo, a nossa alma, ela tem sede de Deus. Então ela ouve, ela capta quando é de Deus. E quando não é, ela não capta. E só que quando a pessoa está rebelde, quando a pessoa se rebela ou se afasta dos preceitos de Deus, começa a ir conforme os costumes mundanos, começa a ir buscar só aquilo que apetece a sua carnalidade, ela começa a voltar das costas para a palavra de Deus. Então não que ela não seja, ela é uma ovelha, mas ela se desgarrou, ela foi para outros apriscos, ela foi meio que para outros lugares, né? Como também a parte do filho pródigo. Então aí nesse sentido, aí é onde o Senhor também ele traz aqui as observação, no sentido de ele pede para ouvir a palavra, né? Vós príncipes, né? Sodoma, prestai ouvido à lei do vosso Deus, vós ao povo de Gomorra. De que me serve a mim multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiro, da gordura de animais nédios. Vocês vejam bem, nessa época aqui de Isaías, ainda o povo vivia debaixo da lei, certo? Porque a lei ela foi até Malaquias. Depois de Malaquias, aí é onde veio um novo concerto, uma nova aliança, a partir do Senhor Jesus. Então, a partir dali de São Mateus, a gente começa a viver debaixo da graça, desde as pessoas da época de Jesus, dali em diante. Antes de Jesus, as pessoas viviam debaixo da lei. Então aqui mesmo eles estando debaixo da lei, que era costume fazer os holocaustos, que era matar os animais para expiar o sangue, desde lá de Abel e Caim, né, que era costume naquela época, eles dar o melhor, né, da sua lavoura, dos seus animais para o Senhor, né, como um holocausto, está oferecendo ali um sacrifício. E aqui o Senhor já dizia que ele não aceitava, que ele já estava enfadado desses tipos de holocaustos, né, de carneiro, da gordura de animais nédios, e não folgo com o sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecerdes perante mim, quem requereu isso de vossas mãos, que viesse pisar os meus átrios? Né, aqui ele está falando que é onde, dentro da casa, né, do Senhor, que é as igrejas onde o povo se reúne para adorar o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador, que criou o céu e a terra. Então, né, muito se fala também sobre isso, né? Muitas pessoas falam, a igreja somos nós, não é o templo, né? A igreja é nós, o Senhor mora dentro do nosso coração, certo? Somos templos e moradas do Espírito Santo. Porém, as igrejas, os templos, eles existem para com que as pessoas vão até lá para estar unida com o mesmo intuito de aí prestar um sacrifício vivo, um holocausto, que agora seria o holocausto do louvor,
do glória, do aleluia, da oração, de, né, contemplar as obras que Deus tem feito no meio do seu povo. Porque a fé, ela é pelo ouvir a palavra de Deus. Se você fica sozinho só dentro da tua casa, orando, isso, aquilo, e não se ajunta com ninguém em lugar nenhum, logo você está sozinho e você não tem um interlocutor, uma segunda, terceira pessoa por quem você possa vir a comer da palavra, que você possa ouvir, porque o Senhor manifesta pelo Espírito Santo e Ele age de multiforma, conforme Ele quiser. Então, quando a gente não se permite a isso, logo a gente se afasta. E lá em Eclesiastes, não salvo engano, ou Provérbios, está escrito que aquele que se afasta, ele procura o seu próprio mal. Então, amados, observai as Santas Escrituras, leiam, busquem, pede sinais e assista os vídeos aqui também, que a gente vai trazendo muitas coisas. E aí, aquilo que fizer sentido dentro do teu coração, louvado seja Deus. Tá? Mas continuando aqui. Não tragais mais ofertas de balde. O incenso é para mim abominável, abominação. E as luas novas e os sábados e a convocação das congregações, não posso suportar iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene. Né? Então ele fala que muitas práticas, muitas coisas que desde os primórdios faziam, que era queimar os incensos, alguma questão relacionada à lua, aos sábados. Então tudo isso daí, mesmo aqui na lei, o Senhor já estava dizendo que não era isso que Ele queria. Não é dessa forma que Ele quer que a gente venha a Ele. Entende? Então as vossas luas novas, os vossos solenidades, as aborreço, as aborrece a minha alma. Já me são pesadas, já estou cansados de a sofrer. Então não é esse tipo de sacrifício que o Senhor quer. Pelo que quando estendeis as vossas mãos, esconde de vós os meus olhos. Pois que quando estendeis as vossas mãos, que é quando as pessoas fazem assim, que estão orando, que estão esperando que o Senhor desça com a sua glória do alto, visitando as almas, Ele está dizendo aqui que Ele esconde, escondo de vós os meus olhos. Então Ele está dizendo que Ele não olha para quando essas pessoas estão clamando por Ele, porque as obras delas não estão agradando. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Entende, amados? Então é interessante a gente refletir sobre isso, Busquem, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Então é esse o holocausto que o Senhor quer. Ele não quer mais sangue de animal, Ele não quer que façam atividades solenes, cheia de ritual, cheia de coisas, que Ele não é isso que Ele quer mais. Ele quer que nós lavamos as nossas mãos, Ele quer que a gente se afaste do mal, do pecado. Porque Ele fala aqui que as mãos estão sujas de sangue. O que é o sangue? O sangue é o pecado. E o pecado leva à morte. Então, se a pessoa está em pecado, se a pessoa está em erro, mesmo que ela faz alguma prática que ela acha que está louvando, que está servindo a Deus, o Senhor não está recebendo, tá? Conforme as Escrituras estão aqui dizendo. E fala em outro lugar também, se você tem algo contra o seu irmão, deixa a tua oferta no átrio e vai reconciliar com o teu irmão, vai acertar tuas contas lá. Porque é muito fácil a gente só querer amar a Deus, porque Deus é soberano, Deus é poderoso. Mas Ele fala que o primeiro mandamento dele, que quem fizer isso, que são 2, já ganha o céu, é amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Esses são os 2 mandamentos, se vocês lerem, vocês vão ver. Quem fizer isso tem a entrada garantida. Porque se eu amo o meu próximo, eu não vou fazer mal a ninguém, eu não vou defraudar ninguém, eu não vou mentir para ninguém, eu não quero o mal dessa pessoa, então eu não terei o sangue de ninguém sobre as minhas mãos. Logo, o Senhor se agrada disso, ouvirá nossas orações e atenderão. Aprendei a fazer o bem, pratica o que é reto, ajudai os oprimidos, fazei justiça aos órfãos, tratai da causa das viúvas. Estão vendo, amados? Das pessoas que às vezes não tem alguém por elas, que estão à margem da sociedade, que depende de uma ajuda, de alguém socorrer, de alguém olhar por eles.
Então, né, tanto que o Senhor fala que a verdadeira religião é essa também. Pessoas que atendem o pobre, o necessitado, os órfãos, as viúvas. Então, é esse tipo de holocausto que o Senhor requer hoje de nós. Não é fazer obra para as pessoas verem, não é estar em destaque dentro de uma denominação, mas é aquilo que tu faz no oculto, é aquela pessoa que tu atende, aquele outro que tu estende a mão, outro que você dá uma recomendação, às vezes não precisa nem a pessoa saber que foi você que fez. É isso aí que o Senhor está requerendo de nós aqui, é isso que agrada os olhos dele. Vinde então e ergui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Então aqui ele fala, não importa a situação que a pessoa estava, o pecado que ela estava, não, para Deus não importa, desde que essa pessoa se arrependa de um sincero coração, que ela abandone as suas más obras, que ela comece a obedecer a voz do Senhor, os seus preceitos, a sua palavra e a sua doutrina, que depois que Jesus Cristo veio, foi abrogada a lei, ela serve para nós observar,